Viagem à Antártida. Eliane Brum. Parte 1. O que significa partir da maior floresta tropical do planeta rumo à Antártida? É o que Eliane Brum conta em um diário a bordo de um navio do Greenpeace que zarpou neste sábado. A bordo do navio Arctic Sunrise. 18 de janeiro de 2020. O que significa partir da maior floresta tropical do planeta para aquela que foi considerada a última fronteira? Da Amazônia à Antártida, esta é a viagem que conto neste diário a bordo do navio Arctic Sunrise, do Greenpeace. Organizada para pesquisar o impacto do colapso climático sobre o continente gelado, em especial sobre as colônias de pinguins, a expedição reúne 9 cientistas, alguns com 25 anos de experiência na Antártida. No início do século XX, a corrida para o Polo Sul marcava o olhar do conquistador que precisava fincar sua bandeira sobre a terra que desbravava. Hoje, no século XXI, nosso desafio é dimensionar o impacto da ação humana que alterou o clima do planeta e buscar caminhos para reduzi-lo. Deixe uma floresta em convulsão, cada vez mais perto do ponto de não retorno, para me embrenhar num universo que literalmente derrete. Aliens embaixo da sola dos meus sapatos. Em algumas horas estarei a bordo do Arctic Sunrise, um navio mítico da organização ambiental Greenpeace, usado para pesquisas científicas e ações de denúncia pelo mundo. Numa delas, na Rússia, em 2013, os 28 ativistas e 2 jornalistas que os acompanhavam foram abordados, detidos e levados à prisão onde permaneceram por 2 meses. Eles faziam um protesto pacífico contra a exploração de petróleo no Ártico. A abordagem policial foi cinematográfica, o vídeo na internet viralizou. Nesta sexta-feira, 17 de janeiro, descobriu-se que a polícia britânica incluiu o Greenpeace na lista de alerta anti-extremismo, um guia de 24 páginas da Unidade de Contra-Terrorismo para identificar possíveis autores de atos terroristas e prevenir situações limite. Será que o governo de Boris Johnson nos consideraria piratas? Nos tornaríamos suspeitos de terrorismo por investigar o que está acontecendo com pinguins e baleias devido à crise climática. É num planeta governado por criaturas como Johnson, Vladimir Putin, Donald Trump e, claro, Jair Bolsonaro que nossa espécie enfrenta o maior desafio de sua trajetória na Terra. O superaquecimento global provocado por ação humana. Dito de outro modo, os humanos se tornaram uma força de destruição capaz de alterar o clima do planeta. Felizmente, e essa é parte da minha profunda emoção por acompanhar essa expedição do Arctic Sunrise, a Antártida não tem dono. Diversos países mantêm bases de pesquisa científica naquele que é chamado de continente gelado, mas nenhum deles tem direito de propriedade. É fascinante estar num lugar do planeta em que nenhum dos déspotas eleitos que hoje circulam livremente por aí possam reivindicar a posse da natureza. Quando começa uma viagem? Possivelmente na hora em que decidimos realizá-la. Eu estava na minha casa, em Altamira, uma cidade que é epicentro da destruição da Amazônia. Era ainda dezembro e meu primeiro reflexo foi negar. Por mais fascinante que a viagem pudesse ser, seria impossível deixar a Amazônia naquele momento. Desde que Bolsonaro anunciou a medida provisória que permite que grileiros, ladrões de terras públicas, possam legalizar pedaços da floresta roubados até dezembro de 2018, as ameaças contra agricultores familiares que disputam a área para a reforma agrária e contra os povos da floresta que nela vivem se multiplicaram. Alguns foram mortos. Neste Natal e Ano Novo, várias lideranças tiveram que abandonar suas famílias e se esconder. Envenenaram minhas galinhas, quebraram as pernas dos meus bezerros, esfaquearam meus cachorros, avisou uma delas, na forma de pedido de socorro, quando voltou para casa dias atrás. É assim que se vive na Amazônia desde que Bolsonaro assumiu o poder. Me mudei de São Paulo, a maior cidade do Brasil, para Altamira,
a cidade mais violenta da Amazônia, em agosto de 2017, por compreender que a Amazônia deve ser a grande causa de nossa época, para além das nacionalidades e também das identidades. Sem a maior floresta tropical do mundo, não há como controlar o superaquecimento do planeta. E, desde lá, participo do movimento global Amazônia Centro do Mundo, que reivindica a urgência de reconhecer a centralidade da floresta se quisermos ter um futuro possível. Caso a população mundial não perceba que precisa colocar seu corpo na batalha decisiva deste momento histórico, possivelmente a floresta chegará ao ponto de não retorno nos próximos anos. E o futuro de nossos filhos e netos será um planeta hostil. Cheia de dúvidas, escrevi para Antônio Nobre, cientista da Terra. Ele lançou em 2014 o relatório O Futuro Climático da Amazônia, disponível em português, inglês e espanhol, que apontava a urgência de transformar a Amazônia numa causa de todos. Esse relatório mudou a minha vida. Foi com ele que aprendi sobre os rios voadores lançados pela floresta todos os dias. A floresta sua, transpira, e coloca cerca de 20 trilhões de litros de água na atmosfera a cada 24 horas. Esse volume de água é mais do que o Amazonas, um dos maiores rios do mundo, leva ao Oceano Atlântico. Como já escrevi inúmeras vezes, essa apoteose da natureza, hoje ameaçada, é mais extraordinária do que um poema de Fernando Pessoa, uma pintura de Picasso ou um concerto de Villa-Lobos. Antônio Nobre me respondeu que seria importante estabelecer as conexões entre a Amazônia e a Antártida, ou como o desmatamento da floresta poderia impactar o continente gelado. E esse foi também meu primeiro aprendizado ao chegar ao Chile. Desde Santiago, onde participei de um evento anual chamado Congresso do Futuro, que reúne pessoas de todas as áreas e de diversos países, pude comprovar, mais uma vez, o quanto cada gesto impacta a todo o planeta. Sobre a cordilheira andina que escolta a cidade, um observador atento poderia avistar um contorno mais escuro. Era a fumaça dos incêndios da Austrália que chegava até ali. Ao desembarcar em Punta Arenas, na Patagônia, a notícia de que a fumaça da Austrália comprovadamente já alcançou a Antártida. A Antártida sempre foi chamada de o continente isolado, nos contava ontem Marcelo Lepe, diretor do Instituto Antártico Chileno. É um mito. A Antártida não está isolada. Tudo está conectado. Ficará fácil para os cientistas saber qual é a marca da neve de 2020. Uma linha preta. Marcelo Lepe segue. Há microplásticos por toda a Antártida. Da Amazônia à Antártida, da Antártida à Austrália, da Austrália à Sibéria, da Sibéria à Califórnia. Sabemos que 2020 não começa bem. Este será um ano decisivo. O meu começou com as ameaças a lideranças em toda a região amazônica por parte de grileiros e segue agora nessa expedição Antártida em que acompanharemos uma equipe de 9 cientistas em sua investigação sobre o impacto da crise climática sobre as colônias de pinguins. Também baleias, esses animais fabulosos que fertilizam os oceanos, estão no horizonte antártico de nossa expedição. Antes de embarcar, porém, minha preocupação é com criaturas vivas infinitamente menores. A Antártida tem sido alterada por humanos que carregam nas roupas, na sola dos sapatos e nos objetos seres alienígenas como sementes, esporos e vírus que podem corromper um ecossistema tão delicado. Preciso escovar a sola de todos os sapatos, usar roupas que não soltam fibras. Sei que quanto menos gente na Antártida, melhor. A pesquisa mais responsável hoje é, sempre que possível, que os estudos sejam feitos com amostras retiradas da Antártida, mas fora dela. Pergunto a Lepe se devemos entrar neste majestoso mundo branco, hoje cada vez mais verde por conta do superaquecimento global. Ele diz que é importante que possamos contar ao mundo o que está acontecendo. Mas que a delicadeza de pisar na Antártida nos dá uma enorme responsabilidade de fazer ainda melhor o nosso trabalho.
Todos os meus sentidos estão entregues à tarefa de contar a vocês o que tenho o privilégio de testemunhar nessa expedição que se inicia em algumas horas. Mas o meu contar só se completa na leitura de cada um. E no gesto que cada um possa fazer a partir da leitura deste diário de bordo. Volto o mais breve que conseguir. E que o quase certo enjoo provocado por ondas com vários metros de altura permitir. Parte 2. No segundo relato enviado da Antártida, Eliane Brum narra o sentimento de maravilhamento que tomou conta dela ao entrar em um território livre de carimbos. Sentia saudade de chorar pela beleza. Chegando na Antártida, eu chorei e chorei. A bordo do navio Arctic Sunrise. 19 de janeiro de 2020. O primeiro sinal de que estou entrando num mundo inteiramente novo é o carimbo. Ou melhor, não há carimbo. Deixamos o Chile pelo aeroporto de Punta Arenas, de onde embarcamos num pequeno avião para King George Island, uma ilha onde há bases de pesquisa científica de várias nações. Estou entrando num outro continente. Não há nenhuma barreira onde um agente do Estado me pede o passaporte e, com base nos preconceitos de seu país, e também em seus próprios, decide se sou digna de atravessar a fronteira ou não. Tudo o que acontece é alguém perguntando: Chile ou Rússia? A pergunta é apenas para saber para qual base deve despachar a bagagem. Naquela geografia, Chile e Rússia ficam lado a lado e podem se encontrar para beber uma cerveja ou uma vodka depois do trabalho. A bagagem do meu grupo, em vez de baixar na praia, foi por engano para a Rússia. Voltou a salvo. Só quem já ficou detido em fronteiras, por ter uma raça ou uma nacionalidade ou uma conjunção de fatores pessoais indesejados ou suspeitos, conhece a dor do carimbo. Eu tenho pavor destes lugares. Uma vez fui convidada para fazer uma palestra em Miami, nos Estados Unidos, e passei algumas horas detida na imigração porque a universidade havia insistido que eu pedisse um visto específico quando chegasse ao guichê. Eu tinha certeza de que isso causaria problemas para entrar nos Estados Unidos, mas os organizadores insistiram e de imediato me tornei suspeita de querer imigrar para a maravilhosa América. Grande parte dos agentes eram descendentes de latino-americanos. Seus pais ou avós imigraram. Pensei se esse lugar subalterno que lhes era conferido na sociedade americana teria adicionado àqueles homens e mulheres a crueldade própria daqueles que sabem que seu lugar naquela comunidade é precário. E então encobririam seu sentimento de não pertencer usando o pequeno poder de esmagar seus iguais. Como se o carimbo pudesse mudar a cor da pele e a história. Junto com outros indesejados, a maioria de países muçulmanos, fiquei numa sala com uma TV ligada. Nela, Donald Trump cuspia. Sempre tenho a impressão de que ele cospe, para que suas palavras possam perfurar mais. Naquele momento, dizia que os mexicanos eram traficantes ou estupradores. Eram as boas-vindas da América. Meu incômodo com carimbos se tornou dor no final de 2018. Jair Bolsonaro havia ganhado a eleição e anunciado que oposicionistas seriam banidos do país ou iriam para a Ponta da Praia. Ponta da Praia é como os militares chamavam um lugar de execução dos dissidentes da ditadura militar que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985. Naquele momento, eu tinha uma viagem para Londres, planejada há muito tempo. Deixar o Brasil naquele momento, porém, era não saber para qual país eu voltaria. Não conseguia reconhecer o país que havia elegido um homem que defendia a tortura e o assassinato, um presidente que ousava afirmar publicamente que pessoas como eu eram indesejadas, que incitava o ódio contra jornalistas como eu. Aquele país capaz de eleger um déspota me tornou estrangeira até eu ser capaz de compreender que, enquanto eu seguisse lutando por outro Brasil, aquele que é plural, diverso e acolhedor de todas as diferenças, aquele que seguia lá, nas bordas e nas entranhas, e que nenhum racista seria capaz de arrancar de mim, eu estaria no meu país no sentido mais profundo. Naquele rápido período na Europa,
Fui à Bélgica de trem entrevistar a Nuna de Wever, uma das mais importantes líderes da greve escolar pelo clima. Na volta para o Reino Unido, fui detida. Os britânicos suspeitavam de que eu quisesse ficar para sempre com eles. Fiquei no lugar nenhum, um cercadinho em que você é confinado, sem poder voltar nem avançar, à espera do veredito. As pessoas passam para alcançar a imigração e olham para você e sabem que você foi considerada de segunda classe. Perdi o trem, mas acabei entrando. E, entrando, queria sair. Mas, para onde? Entre o Brasil de Bolsonaro e o Reino Unido do Brexit, como escapar? Conto isso para que vocês possam compreender o que isso significa para mim. E sei que para muitos, entrar num outro continente que ninguém vai decidir se temos direito ao carimbo no passaporte ou não. Em que não há polícia armada nem gaiolas para indesejáveis. Em que o máximo que pode acontecer é a minha bagagem ser despachada por engano para a Rússia, que é logo ali, e você apenas diz: é para deixar na beira da praia. Não na ponta da praia de Bolsonaro, mas na beira de um mundo novo, onde um biote me levaria até o navio Arctic Sunrise, do Greenpeace, onde os ativistas me ajudariam a entrar pela escada do convés e Laurence Nicode, a cozinheira francesa, me esperaria com o almoço mais delicioso. Isso não significa que não há controle na Antártida. É necessário pedir autorização para visitar as bases de cada país e também para fazer pesquisa e também turismo. Mas não há muros, não há polícia, não há carimbos. O controle, ali, é cuidado com as outras gentes que vivem naquele mundo e não são humanas. E então, livre, encontro a beleza do lugar que pertence a todos para pertencer apenas a si mesmo. Poderia mostrar umas fotos da chegada, mas nenhuma delas mostraria esse lugar que cada um deve imaginar por si mesmo. Pela imaginação há como alcançar. A fotografia, neste caso, enquadra e reduz. Mesmo que você nunca possa alcançar a Antártida, ela é sua e pode ser acessada de dentro de você. A Antártida será para sempre uma utopia que se realiza, meu espaço interno de resistência, minha alma sem fronteiras que ninguém pode arrancar de mim. Nem de você. Antártida é o nome de tudo pelo qual eu luto. Desde que meu pai morreu, em 2016, eu choro pouco. Parece que as lágrimas secam no caminho em que passam da minha alma para os meus olhos e, no máximo, eles boiam. Senti a saudade de chorar pela beleza. Chegando na Antártida, eu chorei e chorei. Chorei de maravilhamento. Quem me esperava eram pinguins. Eu não posso tocá-los e não devo superar os 5 metros de proximidade. Sim, há regras. E elas são boas. É incrível estar num lugar em que os animais têm o direito, amplo e restrito, de não serem tocados. Sei que King George é apenas o primeiro nome inglês que vou encontrar na Antártida. Os ingleses fincaram muitas bandeiras no continente. Entre os séculos 19 e 20, a conquista da Antártida e do Polo Sul magnético e geográfico entre várias nações europeias transformou a última fronteira desconhecida num troféu de afirmação do imperialismo. Neste período, os ingleses batizaram mais do que padre de paróquia do interior. Entendo que cada um pode dar o nome que quiser. Talvez para mim seja o lugar que não precisa de nomes para ser. Começo a escrever este texto às 4 horas da manhã. O navio adotou o horário do Chile, que é o mesmo que do Brasil. Como é verão, lá fora está sempre claro. Dia e noite. Ainda assim, há pôr do sol na madrugada, apenas para que ele possa nascer em seguida, mais uma vez. A claridade nunca se dissipa por completo. Há 33 pessoas, 13 nacionalidades, 13 diferentes culturas a bordo do Arctic Sunrise. A língua é o inglês, mas falado com os mais diferentes sotaques. Há uns poucos falantes nativos do inglês, mas ainda assim é a língua que se impõe. Esse é o imperialismo dos americanos, que se mostrou mais efetivo do que o dos ingleses depois da Segunda Guerra. O sotaque é o que resiste em cada um de nós.
Nas instruções de segurança, o argentino Ignacio Suage, mais conhecido como Nacho, o segundo na hierarquia do comando, pede com muita ênfase que usemos o vaso do banheiro apenas para o número 1, o número 2 e o número 3. Marion Cotillard interrompe. O 1 e o 2 eu sei, mas o que é o 3? Sim. Marion Cotillard, a premiada atriz francesa de filmes como Piaf e Macbeth, está a bordo. Convidar artistas ativistas é também a maneira pela qual Greenpeace chama a atenção do mundo para suas causas. Quando Nacho mostra onde estão os remédios para enjoo e diz que devemos parar e vomitar em qualquer lugar, exceto na pia da cabine, Gustaf Skarsgård descobre. O vômito, é o número 3. Sim, o ator sueco que ficou conhecido pelo papel de Floki, na série Vikings, também está a bordo. Não sei lidar com celebridades. Também por isso Marion e Gustaf só vão aparecer no 10º parágrafo. Possivelmente para o desespero dos editores, que podem pensar que eles deveriam brilhar no primeiro. Marion e Gustaf são pessoas inteligentes. Gustaf é também muito engraçado. Ambos falam coisas interessantes que eu poderia reproduzir neste diário. Mas sinto que estaria invadindo de algum modo a privacidade deles. Até o final da expedição, talvez eu consiga dizer a Gustaf que Floki é o meu personagem favorito em Vikings. E, a Marion, que sei que o filme é bom se ela estiver nele. Mas talvez não consiga. No primeiro dia eu não vou ao convés, exceto numa rápida passagem para receber instruções de segurança. Depois do jantar, muita gente foi para o convés. Eu fui para a cabine. Desde criança sou assim. Preciso costurar para dentro, como dizia Clarice Lispector. Preciso chegar à Antártida dentro de mim. A paisagem é tanta, e tanto, que sinto que pode me ofuscar para sempre. Vimos uma baleia, Gustaf conta. No primeiro dia, estou sem condições de ver uma baleia. Ainda estou assimilando os pinguins da praia e a chegada sem carimbo. Se dou a sorte de subir ao convés de uma baleia aparecer, como se estivesse indo logo ali, na esquina comer uns crions, sinto que posso morrer. Não consigo apenas ver uma baleia. É como se a baleia inteira de imediato entrasse dentro de mim. E elas pesam toneladas. Escrever é a forma que conheço para abrir espaço para as baleias que virão. Hoje é domingo também na Antártida. Decidiram que é. Podemos então dormir até às 9 da manhã. No domingo, também não precisamos fazer a limpeza do navio. Vou tomar mais um remédio contra o enjoo e voltar a dormir até a internet reaparecer para enviar este relato para vocês. Me sinto exausta por excesso de sentimento. Hoje à tarde alcançaremos uma colônia de pinguins. E se houver pinguins e baleias, juntos? Preciso de uma estratégia de sobrevivência. Parte 3. Sabe quando você está entrando na casa dos outros sem pedir licença? Em seu terceiro relato enviado da Antártida, a jornalista escreve sobre o incômodo de pisar na morada, ainda preservada, dos pinguins. A bordo do navio Arctic Sunrise. 20 de janeiro de 2020. E então eu vi baleia. E pinguins. E uma foca-elefante. E sobrevivi esse excesso de luz. Vou escrever sobre as baleias mais tarde. Quero muito escrever sobre as baleias, mas estou ainda às voltas com seu tamanho. Enquanto o Arctic Sunrise viaja para uma ilha chamada de Paraíso, nós deixamos o navio em botes para pesquisar as ilhas menores do caminho. Em breve vocês terão um mapa do percurso e estes textos estarão no mesmo lugar, o que vai facilitar compreender a sequência. A cada vez que saímos de nossa casa flutuante, é preciso uma série de precauções de segurança para nós e para as gentes não humanas que vivem na Antártida todo ano ou apenas no verão. Leva uns 10 minutos para colocar a roupa especial, que pesa cerca de 4 quilos. E ainda preciso de ajuda para vesti-la. Me enfio nessa espécie de tenda, que lembra um pouco os trajes de astronauta,
por cima de 4 camadas de roupas especiais para frio intenso. E, depois dela, um colete salva-vidas que realmente salva vidas. Se eu cair no mar Antártico, algo que, espero, jamais aconteça, consigo sobreviver dentro da minha roupa por algumas horas sem me molhar. Antes de deixar o navio, escovamos nossas botas, também especiais, com uma solução que extermina qualquer germe ou organismo vivo que estivermos carregando na sola. E então um salto com ajuda no bote e, perto da praia, outro bote menor capaz de alcançar a margem. E, pronto. Chegamos a um mundo novo. Outros relatos da expedição. É uma ilha de pinguins Gentoo. Ela se chama Bombay e fica na Baía de Trinity. O Ártico Sunrise e o Esperança, 2 barcos do Greenpeace, carregam cientistas que estão pesquisando o efeito da crise climática e da pesca predatória de crios sobre as colônias das diferentes espécies de pinguins que habitam a Antártida. Os especialistas em pinguins viajam no Esperança. Eu e outro jornalista aqui também cobre essa expedição viajamos com os especialistas em baleias. Vou contar sobre as pesquisas com pinguins quando encontrar seus pesquisadores, mas para o final da viagem, e na reportagem que vou escrever na minha volta. Minha primeira sensação, ao pisar nesta ilha, foi exatamente o peso de pisar. Desde que a maioria de nós compreendeu que nossa pegada no planeta precisa diminuir, e muito, eu sou bem consciente dos meus movimentos. Quanto lixo produzo? Como posso aproveitar as sobras orgânicas como adubo para plantas? Como reduzo o material reciclável, mesmo que ele seja reciclável? Como posso diminuir o uso de energia que destrói vidas ao ser produzida e trocar a elétrica por solar? Como viajar menos de avião para emitir menos carbono e como compensar as viagens, ainda que jamais seja possível realmente compensar por completo, reflorestando áreas degradadas? Como andar menos de carro e mais de transporte público ou transporte não poluente, como bicicletas, como comer o mínimo possível de carne ou nenhuma carne. Tudo isso e muito mais é nossa pegada na Terra, e eu sou cada vez mais obcecada com a minha. Nunca, porém, havia sentido minha pegada de forma tão profunda como ao afundar minha bota esterilizada nesta ilha. Sabe quando você está entrando na casa dos outros sem pedir licença? De fato, nem você nem eu sabemos, porque quem invade a casa alheia está cometendo um crime, uma consenso bastante universal nas diferentes culturas humanas que se espalham pelo planeta. É assim que eu me sinto ao olhar para aqueles pinguins maravilhosos olhando para o ser estranho que sou eu. Seguimos regras estritas. Ficar a no mínimo 5 metros de distância dos pinguins e a 10 das focas e leões marinho, não tocá-los jamais, mesmo que eles se aproximem, não pisar nas trilhas que eles fazem na neve, uma espécie de rodovias por onde se deslocam rapidamente, é fofíssimo, não pisar em nada vivo porque qualquer vegetação demoraria muito para se recuperar do ataque das botas assassinas. Ainda assim, pisamos. E ver a marca da minha pegada na neve, no meio da casa dos pinguins, me faz pensar o tempo todo se devo estar lá, e o que nos daria o direito de estar lá. Tento não ser injusta com os conquistadores da Antártida dos séculos passados. Eram homens, literalmente homens, do seu tempo. Enfrentaram condições terríveis para conhecer o desconhecido. Muitos morreram tentando. Outros comeram as botas e também os companheiros mortos para sobreviver. Na maior parte do tempo, aliás, segundo os diários, em vez de falar nas maravilhas que viam só falavam de comida, porque estavam mesmo morrendo de fome e precisavam se alimentar de memórias para seguir andando. Como homens de sua época, seu direito de conquista, assim como a superioridade do humano sobre os outros animais, era absoluta. O mundo era deles. Não de todos os humanos, mas dos que venciam. Naquela época eram os ingleses, ainda que Roald Amundsen tenha ganhado a corrida para fincar a bandeira norueguesa no Polo Sul, em 14 de dezembro de 1911.
Esta é uma ferida narcísica da qual os súditos da realeza britânica ainda não se recuperaram por completo. Era sobre isso que eu pensava enquanto eu sucumbia a ataques de fofura explícita disparados pelos pinguins. Vocês precisam imaginar o que são pinguins dando pulinhos para subir um morro. Sério. Nem sei o que dizer. A precaução de permanecer longe deles é ótima também porque os pinguins não fazem cocô como eu e você. Eles disparam jatos de cocô que podem alcançar mais de 1 metro de distância. É bem impressionante. E nadam como golfinhos. Desta vez, vocês terão bastante fotos. A fotógrafa oficial a bordo do Arctic Sunrise é a britânica Abby Trailer-Smith, e ela é incrível. Como fiquei muito orgulhosa da minha foto com a foca-elefante dormindo entre os pinguins, incluí a imagem aqui. Mas as outras, muito melhores, são da Abby. Gasto bastante tempo observando as mamães pinguins cuidando de seus filhotes. Em geral, são 2 filhotes. Mas os pinguins sabem que dificilmente terão condições de alimentar 2. Se conseguirem, o que a pesca de seu principal alimento, o crio, está tornando muito mais difícil, é um feito extraordinário. Se percebem que, graças a nós, não será possível arranjar comida para 2, vão apostar no mais forte. Um deles precisa sobreviver para que a comunidade siga existindo. Mais tarde, Marion Cotillard me contaria que também pensava sobre o seu direito de estar ali. Ela estava prestes a fazer uma fotografia de um pinguim e interrompeu o gesto para se questionar. Por que eu estou fazendo isso? Eu devo estar aqui? Se fosse apenas para fazer fotografias, ela segue contando, a internet está repleta de fotos melhores de pinguins. Para divulgar em nossas redes sociais, no fundo o que estamos dizendo ao fazer isso é: olha como sou cool. Mas não é cool, ela conclui. Então Marion pensou que estava compartilhando beleza. Neste momento, alguém como ela compartilhar beleza pode ser um gesto decisivo para despertar consciência em quem ainda segue dormindo enquanto o clima do planeta se torna hostil. Somos humanos desta época e todos, no Arctic Sunrise, pertencem à parcela da humanidade que já entendeu que nossa pegada é bruta, e também brutal. Estamos ali para testemunhar os efeitos do que nossa espécie reproduziu no planeta. Nosso trabalho é a pesquisa científica, a divulgação da pesquisa científica, assim como chamar atenção para a necessidade de proteger e regular a atuação dos humanos na Antártida, nos oceanos e em todos os ecossistemas. É isso que justifica a nossa presença no continente que estaria melhor sem nós. Duvidar o tempo todo do nosso direito de estar ali, porém, é obrigatório. Assim como carregar as contradições do nosso gesto. É também por isso que tenho acordado todos os dias às 4 horas da manhã, às vezes só dormindo 3 horas por noite, para escrever para vocês. O privilégio de estar na Antártida me move a trabalhar mais para justificar minha presença. Que esse relato esteja sendo publicado em 2 línguas, português e espanhol, e que o El País esteja dando devido espaço, porque esse também é um compromisso ético, é literalmente uma questão vital. O humano desta época já não pisa mais impunemente. Não se tiver uma consciência. Enquanto pensamos nisso e observamos os pinguins, um enorme navio de turismo se aproxima. De repente, a ilha, que é pequena, está ocupada por dezenas de turistas. A invasão agora é explícita. Há casacos vermelhos por toda parte. Os guias delimitam e marcam os lugares por onde devem andar. Mas é tremendamente invasivo. Talvez uma das grandes questões éticas de nosso tempo seja justamente esta. Porque podemos fazer, nós devemos fazer. Isso vale para quase tudo. O turismo na Antártida tem crescido muito. Não tenho dúvida de que os turistas daquele navio sejam bem-intencionados. Muitos, possivelmente, acreditam que são pessoas melhores exatamente porque gostam de visitar santuários ecológicos. Nos acostumamos a acreditar que,
Se podemos, podemos. Precisamos pensar mais se devemos. É eticamente aceitável fazer turismo em regiões como a Antártida. Temos o direito de invadir a casa dos outros apenas porque queremos conhecê-la. Se somos nós que nos concedemos o direito, não seria então uma violência, na medida em que aqueles que lá vivem não podem escolher? O fato de termos poder de decisão, porque somos a espécie dominante, não nos obriga a muito mais responsabilidade. Penso que precisamos muito duvidar do nosso direito de invadir a vida de quem não tem escolha de barrar nossa visita porque é mais fraco, apenas para satisfazer o nosso ego e nos dar prazer e histórias para contar nas redes sociais. Apenas para, como ironiza Marion, ser cool. De qualquer modo, o turismo precisa ser muito mais regulamentado do que é. E não só na Antártida. Quando voltamos, escovamos todas as nossas roupas e botas com uma solução especial antes de entrar no navio. O cuidado para não transportar coisas vivas de um lugar para outro, provocando invasões alienígenas, é uma obrigação levada muito a sério. O jornalista britânico Jonathan Vates comenta que, se os missionários e exploradores tivessem tido cuidado semelhante ao entrar na Amazônia, alguns genocídios de povos indígenas provocados por doenças levadas pelos brancos teriam sido evitados. Em breve, alguém vai bater na porta da cabine para me acordar. O horário de despertar no navio é 7h30. É claro que há gente acordada durante 24 horas, em esquema de plantões. Mas a maioria segue a mesma rotina. E ela precisa ser rígida. Das 7h30 às 8h tomamos café da manhã. Das 8h às 8h30 todos nós limpamos o navio. Hoje, minha tarefa, com 2 outros companheiros, é limpar a cozinha e a sala de refeições. Depois disso, cada um vai cuidar do seu próprio trabalho. O meu, além de escrever para vocês, será acompanhar os cientistas em sua observação de baleias. Sim, é esta a minha segunda-feira. Parte 4. Cada um no Ártico Sunrise tem uma história grande. É quase um navio de batalha por boas causas do mundo. Mas ninguém ali poderia imaginar que um dia enxergaria a garganta de uma jubarte, conta a jornalista em seu quarto relato de expedição na Antártida. A bordo do navio Arctic Sunrise, 21 de janeiro de 2020. Quando a avistamos pela primeira vez, ela ainda está longe. Nosso bote se aproxima com cuidado. Tudo o que esperamos é ver qualquer coisa dela. O salto, suas nadadeiras, sua cauda. Ela tem 12 metros. No mínimo. Possivelmente alguns mais. É uma jubarte, as baleias que parecem ter asas. Estamos na Baía do Paraíso. Pela primeira vez, eu não posso imaginar nenhum nome melhor. Ao meu redor, há montanhas de gelo e neve em tons diferentes de branco e azul. Icebergs em formatos de catedrais passam por nós. Tem curvas que matariam Oscar Niemeyer de inveja. Em alguns deles, viajam pinguins. Em outros, focas leopardo tiram a soneca cada tarde. De tempos em tempos, dezenas de pinguins nadam juntos, com pulinhos sincronizados, indiferentes à comovente beleza que criam apenas por se mover. Quando o sol aparece, a água azul do mar vira prata derretida. E brilha. Como não há noite no verão antártico, as estrelas se mudam para o mar. Outros relatos da expedição. Então, a vemos. Nós esperávamos por ela. Mas nenhum de nós esperaria por tanto. Numa vida inteira, eu jamais esperaria por tanto. A baleia rodeia o pequeno bote, que agora está parado sobre o mar. A bordo, nós somos apenas 5. E todos nós ficamos em pé, em solene expectativa. A baleia rodeia. E então, de repente, sem que nada possa nos preparar para esse momento, ela emerge imensamente imensa de dentro da água e abre a imensa boca tão perto que quase podemos tocá-la. Tão perto de nós que podemos sentir o seu hálito de crio e de peixe. A boca da baleia. De trás para frente agora. A boca da baleia,
Tão perto que se eu quisesse poderia pular dentro dela. 3 de nós tinham câmeras e fotografavam ou filmavam. Nenhum conseguiu ângulo. As fotos deste capítulo do meu diário são de Tom Foreman, o fabuloso guia britânico especializado nos polos da Terra, que foi quem melhor conseguiu captar o momento. Precisaria ter alguém acima de nós para abarcar a cena por inteiro. Como fotografar o que aconteceu dentro de nós, de mim, depois disso? Nós nos olhávamos e sabíamos que, para sempre, aquele momento nos uniria. 2 ingleses, uma escocesa, uma alemã e uma brasileira. Talvez um dia, quando formos bem velhos, a gente se reúne em algum lugar do mundo para recordar o momento em que quase estivemos dentro da boca de uma baleia jubarte. As pessoas vão olhar aqueles 5 velhos contando histórias uns para os outros e vão esboçar um sorriso de deboche. Só velhos contando para si mesmos histórias que nunca aconteceram. Voltamos para o Arctic Sunrise e contamos. Entendi como Jonas foi parar dentro da boca da baleia, brincou a alemã Carola Rackete, referindo-se à história bíblica. A terceira no comando do Arctic Sunrise, ela economiza sorrisos e também palavras, mas jamais força e solidariedade. No ano passado, se tornou uma lenda ao aportar um navio com 53 migrantes da Líbia na ilha italiana de Lampedusa, contra a vontade do direitista Matteo Salvini. Ela os havia resgatado de um bote à deriva. Foi presa e depois absolvida porque a juíza disse que, como capitã, ela fez exatamente o que devia para proteger a vida de seus passageiros. Cada um no Arctic Sunrise tem uma história grande. É quase um navio de batalha por todas as boas causas do mundo. Depois de algumas horas no mar Antártico, nós não esperávamos mais encontrar uma baleia. Seria excessivo, já tínhamos tido demasiado de paraíso. A cientista Kirsten Thompson, uma escocesa de olhos de intenso azul e sorriso permanente, insistiu. Eu fui dormir ontem com caudas de baleia girando no meu cérebro, ela disse. Posso sentir nos meus ossos que vamos encontrar alguma coisa. Ela sabia. Mas nem Kirsten, que passa dias escutando a língua das baleias com um hidrofone enfiado no oceano, poderia imaginar que desta vez poderia enxergar a garganta de uma jubarte. Eu me sentei na mesa da cozinha, atrás de uma pilastra, com uma xícara de chá entre as mãos quase congeladas. Minha hipotermia era na alma, e ela se manteve até tarde da noite. Acolher essa experiência exigiu todo o calor armazenado em mim. Nenhuma roupa especial poderia me proteger do verão invencível de que falava Albert Camus. Não. Não é isso. Dentro de mim a boca da baleia no verão antártico implantou um tipo de inverno. Sinto que para sempre haverá dentro de mim um espaço interno em que nada nascerá, mas tudo será vivo e azul. É o espaço da boca da baleia. Quem acompanha esse diário sabe que eu vinha me preparando para o momento em que a baleia se enfiasse em mim. Temia que ela não coubesse. Agora estou condenada a viver profundamente grata por abrigar dentro de mim seres que não cabem. Talvez, quando vocês me encontrarem, verão uma forma estranha, não humana, avançando para além do meu corpo. São as nadadeiras em forma de asas daquela baleia jubarte. O sueco Gustaf Skarsgård, o Floki da série Vikings, comentou no domingo, quando observávamos algumas delas exibirem sua cauda no oceano. Há alguma coisa com as baleias. Tenho tentado entender o que é. Cheguei à conclusão de que elas nos lançam num outro tempo. Num outro tempo mesmo. Se tentássemos converter o salto da baleia numa partitura musical, não teríamos as notas. Ou até teríamos as notas, mas não haveria como reproduzir o tempo em que as notas são tocadas. É algo não humano, que vem de uma outra linguagem e de uma outra cultura. E sentimos isso nas nossas entranhas, mesmo que não saibamos explicar. A baleia jubarte se levanta, eleva o dorso, abre as nadadeiras e salta. Está caçando. É um voo em câmera lenta, mas ao mesmo tempo quebra o compasso.
Queria lembrar mais das minhas aulas de música para explicar melhor. Meu canto preferido na Amazônia, onde vivo, é o dos macacos guariba. É extraordinário. Mas eu sinto que eles e nós somos parte do mesmo mundo, pertencemos às mesmas notas. A baleia, não. Sua escala musical é outra. Ela canta, e seu canto é intrincado, complexo. Mas este canto ainda não ouvi. Me refiro ao tempo do salto e ao som que ele faz. Ela salta, voa, e o universo parece que se desloca. A baleia está aqui e não está. Sabemos que ela está, porque a vemos, mas ao mesmo tempo é impossível que esteja, porque o tempo e o som são impossíveis. E então nos condenamos ao silêncio. Porque, antes de mergulhar na escuridão do oceano profundo, Deus esteve entre nós. Agora eu paro de escrever para limpar 9 banheiros. A vida é assim. Da garganta da baleia à cloaca da humanidade. Parte 5. Sabemos o quanto os motores dos navios, barcos e buques poluem os mares. Há ainda os sonares militares. A contaminação sonora confunde a comunicação das baleias, assim como seu senso de direção, relata a jornalista em expedição no continente gelado. A bordo do navio Arctic Sunrise, 23 de janeiro de 2020. Imaginem. O mar de um azul profundo. Gelos de diferentes tons de branco e azul. Você está na Antártida, o mais inacessível continente do planeta. Pinguins fazendo nados sincronizados, focas leopardo digerindo pinguins numa soneca num iceberg, baleias caçando ao redor do navio. Qual é o som que você imagina neste lugar que se chama adequadamente de Baía do Paraíso? Feche os olhos e tente imaginar. Desta vez vou mostrar uma foto, para ajudar. Agora, vou contar. O som da Antártida é Tatstiwai. Ahá. Ahá. Ahá, I like it. Sério. Os $%. E $% turistas do @número $. É? Porcento e $, ponto de interrogação por cento navio Kyonkoru na Bahia bem perto do nosso está fazendo uma festa disco. Os passageiros, a maioria chineses, estão dançando loucamente a I like it. É isso, amigos. Você vem para o fim do mundo para ouvir a I like it. Quero deixar claro que não tenho nada contra a I like it. Já dancei muito, inclusive. Outros relatos da expedição. Minha dúvida se dá apenas sobre a adequação geográfica. O navio hoje está balançando mais do que liquidificador. Precisei parar de escrever e chegar o mais rápido possível à cabine que divido com outra pessoa. O meu é o beliche de baixo, o que é auspicioso. Se vomitar, não cai pizza na cabeça de ninguém. Escrever com o navio balançando dá enxaqueca em quem não tem enxaqueca. Precisei parar e deitar. Dormi. Agora estou tentando escrever deitada para ver se é possível, mas não estou usando maiúsculas para não me sobressaltar. Uma maiúscula pode me fazer vomitar. A gente tenta de tudo. Por 3 noites estivemos ancorados na Baía do Paraíso. Não posso afirmar com certeza, mas acredito que havia perto de 1000 pessoas na Bahia. Nós somos apenas 33, o que já é bastante. Mas havia 3 navios de cruzeiro lotados de turistas. Estes navios carregam de 150 a 500 pessoas. Havia ainda um pequeno veleiro, certamente a embarcação que causa menos estrago. Visitei a base argentina Almirante Brown e conversei com a chefe do posto, Astrid Zafiro. Estou me sentindo melhor, agora. Vou retomar as maiúsculas porque ela não merece minúsculas. Astrid é minúscula no tamanho, mas toda maiúscula no restante. É a sua 5ª missão na Antártida. Neste momento, é a única civil entre os 7 militares. Não há cientistas por enquanto. Astrid é pequena, é mulher e manda muito bem. Está em um dos lugares mais gelados do planeta, mas seu sorriso nos aquece. Astrid registra os turistas que vão até a base.
Em 2014 e 2015, quando começou, registrou 2.000. No verão anterior, em 2018 e 2019, este número havia saltado para quase 8.000. A maioria dos turistas é chinesa. Esta, foto abaixo, é Astrid. Costuma segurar o rádio de comunicação numa mão e a cuia de chimarrão na outra. Vai completar seu próximo aniversário 33 anos, em 7 de fevereiro, na Antártida. Não é apenas o número de turistas que cresceu. O derretimento do gelo e o calor aumentaram. É o que a observação empírica de Astrid aponta. Ela repete várias vezes que não é cientista, sua área é turismo. Astrid só pode observar. O que antes era coberto de neve agora não é mais. Antes nevava, agora chove mais do que neva. Há muito mais desprendimentos de gelos, tudo parece mais fino, ela conta. Eu fico triste. Acho que as pessoas não percebem que cada gesto seu, que mesmo seu lixo, impacta aqui. A mudança é muito rápida. Entre 2014 e 2020 Astrid já sofre pela Antártida. Documenta em fotos pessoais as diferenças de um ano para outro. Subimos a montanha. A rigor, é a primeira vez que piso no continente antártico. Antes estava numa área em ilhas. Estamos entre pinguins. Olhamos lá de cima. A Baía do Paraíso está tomada de botes de turismo. Uma craque se ouve e um pedaço enorme de gelo se desprende. Um turista chinês dá em mandarim. Tudo o que falamos está acontecendo agora, ao mesmo tempo, diz Astrid. A Baía cheia de turistas, o gelo quebrando. O que será que o pinguim diante de nós está pensando? Penso eu. A cena me comove. Nós, animais humanos, pelas mais diversas razões, ocupamos tudo. Debatemos muito a violência entre nós, a desigualdade de forças. Mas há de outra ordem o que fazemos com os animais não humanos. Como diz a atriz Marion Cotillard, que também viaja no Ártico Sunrise, os humanos acham que todos os lugares são a casa deles. Aqui está Marion. Cercado por turistas, em sua casa que agora derrete, um pinguim macho busca uma pedrinha com o bico e, com toda a delicadeza, a deposita no ninho. Ele deve sentir a insegurança do seu mundo, ele talvez preferisse não ser observado, ele não tem escolha. Então faz o que sabe. Coloca a pedrinha no ninho para garantir a sobrevivência de sua espécie. É uma pequena cena num universo que derrete. De certo modo, o que grande parte de nós faz é botar pedrinhas no ninho. Atrapalhados, desconexos, às vezes ignorantes, nós desesperadamente tentamos botar a pedrinha no ninho enquanto nosso mundo se desmancha. Às vezes tudo o que nos mantém vivos é justamente botar a pedrinha no ninho enquanto nossos conterrâneos elegeram um déspota para nos governar, enquanto um novo vírus aparece na China, enquanto Donald Trump brinca de guerra, enquanto a Antártida degela e o nível do mar ameaça engolir cada vez mais pedaços do que poucos anos antes era terra firme. Esta talvez seja a dificuldade com que nos deparamos para enfrentar a crise climática. Não somos pinguins. Possivelmente seria melhor para todas as outras espécies se fôssemos. O planeta certamente estaria melhor sem os humanos. Nossa espécie causou a crise climática. Então, fazer apenas o que sabemos, fazer apenas o que precisamos para sobreviver a cada dia, e eu sei que para muitos esta é uma tarefa quase acima de suas forças, não é suficiente. Somos responsáveis pelo que nossa espécie provocou, ainda que seja desigual a colaboração de cada um no superaquecimento global. Fazer algo, como mudar hábitos de consumo e pressionar os governos para realizar políticas públicas para conter a fornalha do planeta é obrigação ética. Se a ética não for importante para alguns, é necessário perceber que não é escolha. O colapso climático que os humanos causaram atingirá todos os humanos. Ainda que muito mais e primeiro os que são menos responsáveis por ele, atingirá a todos.
O chamado da crise climática é o chamado para sermos melhores. Este é um daqueles momentos. Daqueles momentos em que viver exige muito. Temos que seguir botando a pedrinha no ninho, mas temos que também fazer mais do que isso. Todos nós. Juntos. Não quero deixar vocês com Tati. Leakage. Então vou falar de Tim Lewis. Biólogo marinho freelance. Tim é um escutador de baleias. As baleias sofrem com a poluição sonora dos oceanos. Escutando com Tim, sabemos o quanto os motores dos navios, barcos e botes, e também os geradores, poluem os mares. Há ainda os sonares militares. A contaminação sonora confunde a comunicação das baleias, assim como seu senso de direção. Episódios de mortes de várias baleias bicudas, Beaked whales, ao mesmo tempo já foram conectados por cientistas ao uso de sonares militares no Reino Unido. Cientistas também pesquisam se, devido ao excesso de barulho, algumas delas não voltam rápido demais à superfície e têm um aneurisma cerebral. Na Antártida, o número de navios de turistas mostra que a leakage é o menor dos problemas delas. Algumas espécies de baleias sofrem mais do que outras. Penso que, para as mais sensíveis, a invasão humana dos oceanos transformou o cotidiano numa espécie de rave permanente em termos de ruído. Tinhas escuta pelo mundo todo. Os golfinhos têm um vocabulário próprio, cada indivíduo pode ter sua própria assinatura ou identidade. As baleias são identificadas pelos clãs. Quando viajam juntas, elas aprendem. Um clã pode incorporar frases de outros. Passam a ser elas e também outras depois de terem vivido a experiência de estarem juntas. Tim é um homem extremamente gentil. Do tipo que pisa com cuidado mesmo dentro do navio, para não perturbar ninguém, e está sempre pronto a ajudar alguém a tirar as botas de expedição, uma pequena tortura cotidiana. Quando escuto o fundo do mar, seu rosto muda de expressão várias vezes. Penso que, como Dory, a personagem da animação Nemo, da Pixar, Tim fala baleias. Ou melhor, escuta. Este é Tim, o escutador de baleias. Não conseguimos ouvir baleias até agora. Não chegamos perto o suficiente de nenhuma delas. Na terça-feira, Tim escutou o fundo do mar diante de um iceberg, a 20 metros de profundidade. Há tanta vida no fundo do mar. Me lembrou uma vez, em 2007, quando fiz uma meditação vipassana de 11 dias e descobri um corpo que era meu mas não conhecia. Havia tanto movimento e ruído e vida dentro de mim, e eu tinha vivido mais de 40 anos sem me ouvir. O oceano é assim, cheio de ruídos que desconhecemos. Como a floresta amazônica. Em nenhum desses mundos há silêncio. Há vozes de coisas vivas, há uma diversidade de cantos e de movimentos. Não identifico o que escutei, mas tenho outras palavras dentro de mim agora. Gosto de saber que algumas delas seguirão para sempre desconhecidas. Acho importante conviver com o desconhecido de mim e de fora de mim. Em parte, escrevo para cada vez mais me faltarem palavras para nomear a vida. Levo esse som comigo para que vocês também possam escutá-lo quando eu voltar com ele. E estranharem. E se maravilharem pelo estranhamento. Por enquanto, fechem os olhos e tentem imaginar o fundo do mar Antártico com os ouvidos. A capacidade de imaginar o que ainda não existe é nosso maior talento como espécie. É de imaginação que também precisamos para voltar a imaginar um futuro onde possamos viver sem submeter as baleias a Tati. Leakage. Até breve. Espero. O navio se agita sobre o mar. Logo alcançaremos o outro barco do Greenpeace. O nome dele é Esperança. Parte 6. Acampamos numa ilha na Antártida onde não existe registro de que alguém tenha dormido antes. Como típica humana tive dois pensamentos reativos. Aí. Estamos incomodando os pinguins. E, o segundo. Porque teria alguma importância sermos os primeiros.
conta a jornalista em seu 6º relato de expedição na Antártida. A bordo do navio Arctic Sunrise, 25 de janeiro de 2020. Aconteceu algo que dificilmente acontece numa vida. E que ainda mais dificilmente pode se repetir. Acampamos numa ilha na Antártida onde não existe registro de que alguém tenha dormido antes. O Esperança, navio do Greenpeace onde escrevo como hóspede neste momento, foi o primeiro a produzir uma carta de navegação nesta rota. Há um bom motivo para isso. Louisland, este é o nome da ilha, tem um clima zangado. Muita neblina, ventos que a varrem de ponta a ponta, tempestades frequentes e um humor que pode mudar a qualquer momento. E, quando muda, muda. Não pensei que fosse possível, no século XXI, sermos os primeiros a acampar em qualquer lugar do planeta. Aconteceu. Em 23 de janeiro de 2020. Outros relatos da expedição. Não tinha nada a dizer, do tipo é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, como disse o astronauta estadunidense Neil Armstrong ao ser o primeiro a pisar na Lua. Ou, como o russo Yuri Gagarin, ao ver o planeta de fora. A Terra é azul. Como típica humana deste momento histórico, tive 2 pensamentos reativos. O primeiro foi: aí, estamos incomodando os pinguins. E, o segundo: por que teria alguma importância sermos os primeiros humanos a acampar em algum lugar? Essa segunda pergunta eu fiz para o ator sueco Gustaf Skarsgård, que nos acompanha, e para um dos mais adoráveis cientistas que conheci, o americano Noah Stricker. Gustaf me assegurou que a excitação de ser o primeiro nada tinha a ver com ego, e sim com a possibilidade de ser testemunha, de ampliar o conhecimento humano. Quando ele pisava ali, não era ele, mas a humanidade. Ao mesmo tempo, ele apontou o paradoxo de que nossa experiência é limitada pela linguagem. Algo semelhante ao que tenho escrito aqui, de que as palavras são menores do que a vida e que, portanto, fracasso em contar a vocês o que vivo nessa expedição antártica, por maiores que sejam os meus esforços. Para contar de uma ilha em que pertenço ao grupo dos primeiros humanos que ali passam uma noite, eu disponho do mesmo vocabulário. Como estranhar o estranho com as mesmas palavras. Como vocês já devem ter percebido, carrego para todos os lugares para onde vou este conflito que me habita. Quanto mais desafiante a experiência, maior se torna esse continente fora da linguagem dentro de mim. E que na Antártida ganha várias formas que de mim transbordam. Às vezes a de uma baleia, em outras um iceberg azul. Agora essa ilha varrida também de todos os alfabetos conhecidos. Noah, que se apresenta como um bird nerd, algo como um nerd de pássaros, fala da emoção de experimentar a possibilidade de fazer um achado científico totalmente novo. Durante o jantar na barraca, onde comemos aquele tipo de comida instantânea que faz um cuscuz ter o mesmo gosto que um curry ou um espaguete à bolonhesa, os cientistas circulam, solenes, uma pedra onde um molusco mexilhão da era jurássica se eternizou. Quem seria aquele? O que estava acontecendo quando ele morreu? Que Antártida era aquela, a do seu tempo? As perguntas da ciência são sempre fascinantes. Mesmo que hoje os cientistas vivam no ostracismo ao qual têm sido condenados por gente que prefere acreditar que o mundo é tão plano quanto o seu cérebro. Eu escuto, entendo, mas sigo perturbada. Nenhum humano havia acampado naquela ilha, mas os pinguins de barbicha, chinstrap, que ali vivem são totalmente afetados pela ação humana. Aqueles pequenos seres que andam bamboleando repetem sua maravilhosa rotina de sobrevivência há milhares de anos e, agora, ela já não funciona. Tudo indica, e é exatamente o que os cientistas dessa expedição do Greenpeace estão pesquisando, que a população dessa espécie de pinguins tenha sido reduzida à metade do que era nas últimas décadas devido à mudança do clima. Ou mais. Pensem que é como se, em pouco tempo, a população da sua cidade diminuísse pela metade. É o que fizemos com os pinguins de barbicha.
Esse pinguicídio é nossa obra. Encara os seus filhotes adolescentes, e como qualquer adolescente eles parecem desengonçados com sua plumagem em mutação, atrapalhados com o tamanho das asas e das pernas. Penso que os condenamos, que por nossa causa muitos não se tornarão adultos. Não farão seus rituais de acasalamento nem vão acariciar seus próprios filhotes com o bico. Nós chegamos só agora com nossas botas esterilizadas. Mas o pior do humano chegou muito antes de nós. Não há lugar deste planeta fora do alcance de nossa força de destruição. Estou ali, diante dos pinguins que me olham curiosos. Eles não sabem, mas minha espécie, e portanto eu mesmo como representante do que ela tem de melhor e do que tem de pior, somos responsáveis por suas estratégias de sobrevivência não funcionarem mais num clima em mutação acelerada. Responsabilidade coletiva é justamente isso. Se somos beneficiários do que a comunidade humana produziu de melhor, mesmo que não tenhamos sido nós, individualmente, que inventamos isso ou aquilo, somos também responsáveis coletivamente pelo que ela fez de pior, como a mudança do clima, mesmo que não sejamos culpados individualmente. Essa é a diferença fundamental entre culpa e responsabilidade coletiva. Noah chama minha atenção para o avesso da pergunta. Não o que sentimos nós ao pisar lá, mas o que sentiu o pinguim. Ele está maravilhado pela ideia de que esta é a primeira vez que aqueles pinguins de barbicha veem um humano. Outros cientistas que passaram rapidamente por lá o fizeram muitas décadas atrás, algumas gerações de pinguins atrás. Somos os alienígenas que surgimos no seu planeta a bordo de nossas naves que vêm pelo mar. Usamos grandes roupas cor de laranja, armamos tendas vermelhas, tudo em nós é coberto, exceto uma pequena parte do rosto. E, de tempos em tempos, de cada vez, caminhamos até uma fenda que escavamos na neve, arrancamos uma parte daquela roupa, expomos a bunda. Imagino que uma região da anatomia humana bastante estranha para um pinguim, e fazemos cocô. Só menciono isso porque achei o banheiro extraordinário e precisava achar um jeito de contar sobre ele. Lá só número 2, porque tudo cai numa caixa que será levada para dentro do navio, para não contaminar a ilha. Para urinar, temos que ir à praia, para que nosso xixi desapareça logo, diluído no oceano. Acreditem, não é divertido no frio antártico, especialmente para mulheres. Agora não há turistas, e o mar é selvagem. Pular de um biote a outro é uma aventura. É preciso ter uma razão mais forte para vir a uma região como essa. Os cientistas da expedição que viajam no Esperança têm. Eles são contadores de pinguins. Contam manualmente, e contam com a ajuda de drones. Tudo agora é fotografado e colocado nos computadores para aumentar a precisão da pesquisa. À noite, os ajudamos a contar os pinguins que faltam. Já fiz muitas coisas estranhas na vida, mas acho que contar pinguins numa ilha na Antártida acaba de conquistar o topo do meu ranking pessoal. Isso significa que a coleta do primeiro catarro do dia de indígenas numa mina floresta amazônica, para pesquisar tuberculose, caiu para um honroso segundo lugar. Contamos 268 pinguins gentle, a outra espécie que habita a ilha, após o jantar. 3 vezes para ter certeza da precisão da contagem. Somos um curioso grupo desbravador, só possível numa época como a nossa. 3 ativistas do Greenpeace, 3 contadores de pinguins, 2 jornalistas, um guia polar, Edith Piaf e Floki. Composição muito diferente das expedições dos séculos XIX e início do século XX. Uma parte da conversa na hora do jantar abordou a dificuldade de explicar para as pessoas que amamos que o planeta ruma para o apocalipse climático e que elas precisam fazer alguma coisa, além de mudar seus hábitos de imediato. Elas nos amam, mas não escutam. Elas confiam em nós, mas nos ignoram. Como podemos fazer? Indagava uma angustiada Marion Cotillard. Sentávamos em roda, como nas noites de qualquer acampamento.
Noah contou a lendária travessia de Ernest Shackleton para se salvar após a destruição de Endurance, seu navio que encalhou na Antártida em 1914 e acabaria esmagado entre dois blocos de gelo. As conquistas apoteóticas seguem fascinando mesmo a nós, humanos protegidos por todos os confortos que o melhor da tecnologia pode oferecer, de roupas à comida. Enquanto ele narra a história que definiu o heroísmo da modernidade, como é anunciado no livro mais famoso sobre a expedição, Endurance, de Alfred Lansing, há um zumbido no meu bolso. Sim. A equipe de tecnologia do Greenpeace consumou a façanha de testar um novo sistema que permitiu internet mesmo numa ilha nunca antes desbravada. Confiro porque me procuram com tanta insistência, certa de que talvez o Papa esteja querendo me consultar sobre algum importante dilema antártico. Tiro as luvas com dó dos meus pobres dedos, desvio meu pensamento das agruras de Shackleton, mas, afinal, tem de ser o Papa. Eu não sou religiosa, mas gosto do Francisco. Não há que boa nem sabão em pó, me informa em tom irritado a mensagem de WhatsApp. Sim, a pessoa do outro lado está me pedindo para deixar a Antártida, passar no supermercado e comprar que boa e sabão em pó. Eu respondo: estou na Antártida, rodeada por pinguins. A pessoa não quer saber, tem um problema e só eu posso resolver. Boto o celular no modo avião. Tenho absoluta certeza de que Shackleton não enfrentou essa adversidade doméstica. Se eu tivesse alguma ilusão heroica, ela teria sido desinfetada pela que boa lançada pelo WhatsApp. Não há mais romantismo no século XXI. Estamos destinados ao prosaico. Enterro minha touca na cabeça e vou olhar os pinguins me olhando. Nem quero saber o que estão dizendo sobre mim. Definitivamente, não parece bom. Parte 7. No 7º capítulo do Diário de Bordo na Antártida, a jornalista observa uma colônia de animais humanos endinheirados em estado de total negação da realidade. A bordo do navio Arctic Sunrise, 26 de janeiro de 2020. Eu sei que a humanidade está num momento difícil. Você sabe que a humanidade está num momento difícil. Afinal, não teríamos Jair Bolsonaro e Donald Trump no poder, entre outros espécimes nocivos à sobrevivência da espécie, não estivesse a humanidade num momento muito confuso sobre suas prioridades. No sábado, 25 de janeiro, porém, eu tive certeza sobre o fim do mundo como o conhecemos. Nesta data, não observei pinguins nem baleias nem focas. A espécie sob minha observação era o Homo sapiens em estado de absoluta negação. Estávamos prontos para desembarcar do Arctic Sunrise e embarcar num bote que nos deixaria em Amina Point. Era início da manhã e seguiríamos os cientistas de pinguins em sua pesquisa nesta nova ilha. E então Nacho, o argentino que é o segundo em comando no navio, informou que não seria possível. Teríamos que esperar até o início da tarde. Parem e tentem adivinhar o porquê. Previsão de tempestade? Uma dobra no espaço-tempo. O abominável homem das neves? Outros relatos da expedição. Não, meus amigos. Os mais de 100 turistas de um navio de cruzeiro queriam estar sozinhos na ilha. Sim, meus amigos. A visão dos cientistas pesquisando o impacto da crise climática sobre as colônias de pinguins arruinaria a ilusão da Antártida isolada, da aventura num lugar que ninguém alcança exceto se tiver muito dinheiro, a fantasia de serem uma espécie de Shackleton ou Scud do século XXI. A discussão pelo rádio, entre os navios do Greenpeace e o cruzeiro rolava desde as 6h30 da manhã. O business venceu a queda de braço. Não é bom fazer inimigos em águas profundas. Esta é a lógica dominante no nosso mundo. O turismo é mais importante do que a ciência. Os 6 cientistas atrapalhariam os mais de 100 turistas, e não o contrário. Para os 6 cientistas não havia problema em conviver com mais de 100 turistas. Mas os 100 turistas não queriam conviver com os 6 cientistas.
A falsificação da realidade é a melhor realidade. E também é mais bem paga. Funciona assim. Há um acerto entre os cruzeiros para que, quando um deles está numa ilha, os outros saem da linha de visão. Os turistas pagam caro pela promessa de se sentirem únicos. Neste caso, quase R$ 60.000 por 14 dias, perto de US$ 14.000. Pode ser muito mais, a depender do percurso, do tipo de cabine, do número de dias. A mercadoria Antártida é inalcançável, exceto para poucos. Só eu estou aqui, me chamem de Amundsen, pode ser a legenda da Sophie. Só que não. Virando a esquina, uma fila de navios espera a sua vez de ficar isolado no continente gelado. Para que eles tivessem essa experiência, 6 cientistas tiveram que interromper sua pesquisa e esperar até a tarde, quando o tempo piorou e a permanência em campo foi encolhida. Os cientistas precisaram desembarcar nas pedras para alcançar o coração da ilha porque, com as más condições meteorológicas, o biote era muito leve para portar num lugar de melhor acesso. Que estranho, comentou um perplexo Noastriker, o nerdbeard que apresentei a vocês no capítulo anterior. Os turistas costumavam gostar de conversar com a gente, achavam que era mais uma história para contar quando voltassem para casa. Com tristeza expliquei a ele que, num momento em que a verdade se tornou uma escolha pessoal, a ciência e os cientistas estão se tornando párias. Mesmo que, para afirmar que a Terra é plana ou fingir estarem isolados, tanto os mercadores de ilusões quanto os compradores de ilusões precisem do melhor da ciência. Esta não é uma curiosidade. É um desacontecimento que revela o quadro maior de acontecimentos em cadeia que nos traz a dramática realidade que vivemos. É também por essa inversão das prioridades que vivemos hoje um colapso climático. E é também a dificuldade de mudar nossas prioridades que torna a meta de limitar o superaquecimento global a 1,5 graus cada vez mais distante, para não dizer impossível. É o terraplanismo, como chamamos o fenômeno maior de negar as evidências científicas mais consolidadas, como o próprio formato do planeta. O número crescente de adeptos sugere que, no momento em que os humanos mais precisam de lucidez é justamente quando entram em estado de negação. Quem acompanha minhas colunas de opinião sabe que uma de minhas hipóteses para a eleição de déspotas é o sentimento de insegurança diante do futuro. Mas não pela indeterminação do futuro. Exatamente pelo contrário. O futuro, como o conhecíamos antes, era um território de possibilidades. No futuro será melhor ou no futuro atingiremos esse objetivo ou mesmo no futuro conseguiremos nossa casa própria. Agora não. A crise climática conferiu determinação ao futuro. Ele será ruim, do ponto de vista do impacto da mudança do clima. Toda a nossa luta pelo futuro se dá em torno de um planeta pior ou um planeta hostil. E, acreditem, a diferença é enorme. Tão enorme que deveríamos todos estar lutando por ela neste exato momento. Me parece que também por isso, parte da população global prefere votar em negacionistas do clima que também prometem uma volta a um passado que nunca existiu. Trump e Bolsonaro, assim como outros de seus coleguinhas, são vendedores de passados. Passados falsos. Não tive chance de entrevistar os turistas do navio de cruzeiro que pagam tão caro pela fantasia de estarem isolados na Antártida das lendas. Eles nos queriam longe da vista, como ficou explícito. Não me parece, porém, que devam ser más pessoas ou declaradamente anti-ciência. Me parece mais possível que sejam típicos adultos mimados desta época. Pagamos por uma mercadoria e temos o direito de recebê-la. A verdade é que eu vou contar, a prova é o enquadramento da câmera do celular. E assim por diante. A verdade é a autoverdade, como já escrevi ao analisar a eleição de Bolsonaro. Aqui, também os navios de cruzeiro estão literalmente vendendo um passado, o da Antártida inacessível. Em algumas ofertas de viagem pela Antártida,
Os potenciais clientes não são chamados de turistas, mas de exploradores. É curioso como tantos preferem pagar mais caro pela fantasia. Tantos deixam o conforto de suas casas para empreenderem um percurso real e pago com dinheiro real, mas para alcançar uma realidade falsificada. Na ilha que os turistas ocuparam como os únicos humanos, os pinguins de barbicha, chinstraps, vivem uma dramática redução de sua população. Esta é a história que os cientistas poderiam contar. Mas essa história não interessa. Quem, afinal, precisa de fatos? Num planeta em que tudo já virou imagem, em que a marca de nosso pé está em todos os lugares, acabo por sentir compaixão por esses animais humanos que seguem comprando fantasias de exclusividade. É uma compaixão misturada à raiva, porque essa negação enfraquece a luta que deveríamos estar travando por políticas públicas para conter o superaquecimento global e nos adaptar ao mundo que está vindo. Antes de amaldiçoarmos os turistas antárticos, o que sempre é fácil e também cômodo, porém, devemos olhar para dentro de nós e descobrir que também temos dificuldade de abandonar velhos hábitos em nome do bem comum. Acreditem, há quem sequer é capaz de reciclar seu lixo ou reduzir o consumo de carne. Hoje, os cientistas se tornaram a verdade inconveniente. Então, precisam ser tirados da vista. E não apenas na Antártida. Parte 8. No 8º capítulo do Diário de Bordo na Antártida, a jornalista mostra como grandes belezas e animais gigantescos dependem de pequenas criaturas, algumas delas com uma cara muito esquisita. A bordo do navio Arctic Sunrise. 28 de janeiro de 2020. Só na Antártida percebi quanta poesia há no cocô. Pinguins, baleias e focas são o que os cientistas e ecologistas chamam de fofofauna. Mas nenhum filme da Disney sobre pinguins, por exemplo, mostra seu assombroso cocô cor-de-rosa. E esta é a segunda coisa que a gente percebe sobre os pinguins. Eles estão sempre cercados por muito cocô, fazem cocô o tempo todo e também cheiram a cocô. Seus filhotes estão sujos de cocô e ainda assim são irresistíveis. Os pinguins são tão poderosos, contava um dos cientistas, que é possível ver seu cocô do espaço, já que eles formam uma enorme mancha cor-de-rosa. Quando acampamos em Louisland, a atriz francesa Marion Cotillard comentou ao despontar na barraca coletiva para o café da manhã. A primeira coisa que senti ao acordar foi o cheiro de cocô de pinguim. A cor do cocô é a chave para compreender a vida na Antártida. O rosa do cocô é o crio. E o crio é tudo. A questão é que o crio não é fofo. Pelo menos não no sentido convencional. Ele parece um camarão esquisito e só por isso não estrelou nenhuma animação da Disney ou da Pixar. Seu ápice no show business foi uma ponta como respiro cômico no desenho Happy Feet, produzido no estúdio da Animal Logic. Mas o crio deveria ser a Scarlett Johansson do cinema de animação, porque ninguém merece mais. Esse bichinho estrombótico salva não só a Antártida, mas o mundo, todos os dias. E na Antártida essa cadeia perfeita de acontecimentos que produz e mantém a vida é tão visível quanto um iceberg. O crio é o prato predileto de todos aqui. Não necessariamente predileto, porque para muitas espécies é também o único. Mas, claro, o crio também precisa comer. E o que ele come? Fitoplâncton. Se nós tivéssemos uma visão de microscópio, enxergaríamos o mar coberto por uma colcha verde. É o fitoplâncton. Esse organismo faz algo maravilhosamente importante. A fotossíntese. Captura dióxido de carbono da atmosfera e libera oxigênio. Meu mais novo herói, o crio, vai até a superfície e come o fitoplâncton. Agora, o carbono está dentro do crio. E ele segue a sua viagem com zilhões de outros companheiros que cumprem a mesma rotina. Em seguida, as baleias, os pinguins, as focas, quase todas as espécies de vertebrados da Antártica comem uma porção dos crio. Agora, o carbono está dentro destes seres bem maiores. Em especial,
A baleia azul, que pode medir mais de 30 metros e pesar até 200 toneladas, maior inclusive do que qualquer um dos dinossauros que há milhões de anos habitaram a Terra. Vamos seguir uma destas baleias em sua viagem pelos mares antárticos. Ou melhor, vamos seguir o seu gigantesco cocô líquido. O carbono que ela engoliu em forma de crio vai estar ali. Parte dele vai permanecer trancada no fundo do mar, onde não nos causa nenhum mal. Outra parte vai subir à superfície e nutrir o oceano, alimentando os fitoplânctons, que serão então mais numerosos. As baleias, estas maravilhosas criaturas viajantes, são as grandes fertilizadores dos oceanos. Elas sobem e descem, indo de grandes profundidades à superfície e vice-versa, fazendo um papel semelhante ao das minhocas na terra. E assim vão fertilizando todo o caminho e abrindo espaço para mais vida. Mais fitoplânctons, mais fotossíntese, mais oxigênio para a atmosfera, mais comida para o crio, mais crio para a baleia, o pinguim, a foca e todos os outros. O ciclo se encerra. E se repete. Na Terra, o cocô também tem destaque. Os pinguins comem o crio nas águas, mas fazem cocô em terra firme. Este cocô cor-de-rosa serve de nutrição para a terra e é o alimento de outras espécies, como o Snowy, um pássaro branquinho como o nome sugere, muito simpático e curioso, que adora o crio que sobrou no cocô do pinguim. É assim que o crio que estava no mar vai servir de alimento para espécies de terra e para a própria terra. E é assim que, mais uma vez, tudo recomeça. Nunca pensei que me emocionaria diante de ilhas de merda cor-de-rosa. Mas me descobri profundamente comovida e agradecida a todo esse cocô. Quando a gente compreende o processo da natureza, consegue ouvir a sinfonia. Todo esse ecossistema antártico é perfeitamente. E o perfeitamente aqui é exato. Sustentável. Mas não só. Esse ciclo não só mantém toda a vida num território de extremos, como também mantém a nossa vida. Os oceanos são responsáveis por pelo menos 50% da captura de dióxido de carbono. Dizendo de outro jeito, isso significa que, não fossem os oceanos, haveria 50% a mais de carbono na atmosfera e o planeta já estaria tão quente que seria bem difícil, talvez impossível, viver nele. Sendo ainda mais direta, não fossem essas outras gentes que chamamos fitoplânctons, crio e baleia, tocando a vida, o planeta seria um forno. É lindo. Plantas e animais apenas vivem e tornam o clima do planeta essa maravilha que fez da Terra o que ela foi durante a trajetória de nossa espécie. Qual é o problema, então? Nós, é claro. No passado quase acabamos com as baleias, convertemos pinguins em óleo, fizemos coisas que hoje nos horrorizam, ou pelo menos horrorizam muitos. A questão é que no presente temos muito para nos horrorizar. Estamos colocando a população de crio em risco e comprometendo todo o ecossistema antártico. Pesquisas mostram que a crise climática está dificultando que os jovens crios cheguem à vida adulta. Para piorar o cenário, a pesca de crio está crescendo, especialmente com barcos pesqueiros do Chile, Noruega e China. Em 2018, uma investigação do Greenpeace na região de Discovery Bay, exatamente onde estamos neste momento, mostrou que mesmo a pesca supostamente regulamentada trapaceia para acabar pescando mais crio do que é permitido. O crio está em vários produtos onde lemos aquela palavra mágica: ômega 3. Fique atento. Busque outras fontes de ômega 3. É também usado em comida de peixe de aquário ou como isca de pesca desportiva, assim como em produtos da indústria farmacêutica. Parece óbvio para um animal humano do século XXI que matar baleias é algo monstruoso. Faz parte de nossa sensibilidade contemporânea, depois de muitas campanhas e debates e de levar algumas espécies de baleias a muito perto de extinção. Mas quem está preocupado com um bichinho pequeno e esquisito, pelo qual não sente nenhuma empatia? Em 2015, segundo um relatório do Greenpeace,
A pesca de krill movimentava mais de 200 milhões de dólares. Com a sua experiência sobre a espécie humana, você acha que aquela minoria que lucra, parte dela abrigada em países que posam de defensores do meio ambiente, vão parar de arrancar krill da Antártida e de todos os lugares? Pois é. Assim, só a mobilização de cada um, junto com outros, pressionando as autoridades para criar políticas públicas de proteção na Antártida e em todos os oceanos, pode mudar esse cenário. Parar de consumir produtos com krill é também uma decisão de sobrevivência mais ampla. Se você não comprar, não há mercado para os produtos feitos com krill. Sem mercado, não há pesca. E o krill pode tocar a sua vida. E salvar a nossa. A redução da população de krill está reduzindo a população de algumas espécies de pinguins, como os pinguins de barbicha, chinstrap, e pode colocar em risco todas as espécies de animais que têm o krill como base da sua alimentação. Mas, se você não se importa com baleias e pinguins, precisa se importar com seus próprios filhos ou com os filhos dos outros animais humanos. Sem krill, o processo de captura de dióxido de carbono da atmosfera promovido pelos oceanos está comprometido. A pesca de krill na Antártida não é suficientemente regulada, o que faz com que baleias e pinguins tenham que competir com a indústria pesqueira pela sua principal fonte de alimento, colocando em risco a sobrevivência desses animais, diz a brasileira Helena Spiritus, bióloga e chefe da expedição do Arctic Sunrise que acompanha como jornalista convidada. Regiões como a Antártida precisam ser protegidas de atividades tão destrutivas, que colocam em risco o frágil equilíbrio desse ecossistema único. Helena é uma daquelas raras pessoas em que os olhos brilham quando pronuncia a palavra krill. Quando menciona fitoplânctons, as pupilas dessa mulher bonita de Ribeirão Preto que hoje trabalha no escritório de Hamburgo do Greenpeace fazem um duplo twist carpado. Ela me mostra várias fotos de fitoplânctons em um Instagram do celular como alguns mostram seus cachorros ou bebês. E se enternece com suas criaturas. Seria bom se o mundo tivesse mais Helenas. E fico pensando quanto sua família deve se orgulhar dela. Cientistas de organizações ambientais como o Greenpeace defendem a criação de uma rede de santuários marinhos que cubra pelo menos um terço dos oceanos. Esses santuários são essenciais para garantir a recuperação da biodiversidade marinha, o que beneficiaria inclusive a pesca em áreas designadas devido à volta dos estoques pesqueiros, diz Helena. Essa é uma causa na qual todos nós devemos nos engajar de imediato, ainda que seja por egoísmo. Nosso futuro depende disso. Desse bichinho esquisito chamado krill e de todos os outros que movimentam essa cadeia de acontecimentos como notas na partitura de uma sinfonia que nem Mozart seria capaz de escrever. A Antártida é algo grandioso, muito mais do que eu sou capaz de contar, muito mais do que qualquer foto ou vídeo é capaz de mostrar. Toda a beleza superlativa desse continente maior do que a Austrália existe por causa de seres muito pequenos como os fitoplânctons e os krill. Nossa vida no planeta é possível por causa desses seres diminutos, e em especial desta coisica com cara esquisita que finge ser camarão. Depois de 10 dias testemunhando a comovente complexidade da natureza, tudo o que eu peço é: deixem as baleias, as focas e os pinguins fazerem seu cocô em paz. Parte 9. Deixo o fim do mundo e já me movo para o centro convencida de que para criar futuro precisamos enfrentar o sistema que nos levou ao colapso e nos tornar melhores ainda nesta geração. A bordo do navio Arctic Sunrise. 30 de janeiro de 2020. Meu tempo na expedição do Arctic Sunrise na Antártida chega ao fim. Não lembro de um fim ser tão difícil. Tenho uma vida de partidas e de chegadas. Em parte porque sou jornalista, em parte porque sou eu. Meu lugar é o movimento. Estar num navio, essa casa que navega, me coube tão bem. Entendo que essa viagem, para além do conhecimento que eu tenho o dever de transmitir a vocês,
produziu dois impactos em mim. E desembarco deste navio e deste continente marcada por eles. A Antártida, certamente a maior beleza que já experimentei, transbordou de mim. Eu não tinha referências para abarcar algo tão fora da linguagem. Fui assinalado especialmente pela experiência de alcançar um lugar onde o ecossistema ainda não foi destruído, onde é possível enxergar o ciclo completo da natureza e compreender como essa tessitura é delicada. A condição de intrusa, o questionamento constante da minha presença ali, me ajudou a enxergar um mundo fora de mim. Viver na Amazônia, onde vivo, é muitas vezes viver em ruínas, entre ruínas, nas ruínas. É testemunhar uma constante destruição. A floresta está sempre sendo quebrada por motosserra ou por fogo. Dela sempre há gente mais forte tentando arrancar minério da terra, botar soja ou boi, essa criatura viva que virou mercadoria. A luta na Amazônia é para perder menos, mas perdemos sempre. A destruição é maior do que nós. Os destruidores têm muito mais poder, hoje inclusive estão no poder. Poucas coisas são mais difíceis do que lutar não para ganhar, mas para perder menos. Só um pouco menos. É assim que as lideranças indígenas, ribeirinhas e quilombolas, assim como agricultores familiares e também os ativistas, têm vivido na Amazônia. Botando o corpo diante da floresta apenas para perder um pouco menos. Na Antártida, não há ainda. É possível perceber que a pressão está aumentando. As geleiras derretem a uma velocidade assombrosa. Algumas espécies de pinguins sofrem redução drástica de sua população. O continente já aqueceu devido à mudança do clima. Na península, onde estávamos, a temperatura já aumentou 3 graus Celsius. Sabemos que em breve a Antártida também poderá ser uma utopia que viverá apenas nas histórias. Mas ela ainda está lá. E sua atordoante beleza acusa toda a destruição que provocamos. Ter estado num lugar não habitado por humanos e ver como tudo e todos vivem melhor sem nós me marcou. Os humanos, e é fundamental sublinhar isso, não são um genérico. Quando me refiro a nós, me refiro ao que chamamos de civilização e especialmente ao Ocidente. Aos dominantes dentro da espécie dominante, que criaram um modo de produção incompatível com a preservação da vida, que se apartaram da natureza e cobriram o mundo com uma camisa de força de concreto. Na Amazônia convivo também com outros humanos, os que perdem há pelo menos 500 anos, mas ainda assim resistem. Os povos originários, cujos ancestrais plantaram uma parte da floresta amazônica e criaram uma vida compatível com a vida, mas que estão sendo destruídos à bala, junto com a floresta, e parte deles está sendo corrompida pelo mundo das mercadorias. Não foi uma espécie inteira que provocou a crise climática, mas uma parte dela que, infelizmente, ainda domina os postos de poder. Não somos uma espécie destinada a destruir, a violência não é nosso caráter. Não somos nenhuma unidade, isso que chamamos de humanidade não existe. Parte de nós destruiu e destrói. E é contra estes que temos que lutar mais do que jamais lutamos antes porque agora lutamos pela sobrevivência. Estabelecer essa diferenciação é imperativo porque justo. O discurso de que estamos todos no mesmo barco é conversa para adiar o máximo possível qualquer solução porque os combustíveis fósseis, principais responsáveis pelo superaquecimento global, continuam dando muito lucro e determinando jogos de poder. Os países mais responsáveis pela crise climática são justamente os que estão erguendo muros e barreiras para os migrantes, porque sabem que, cada vez mais, a migração será determinada pela crise climática. Nas próximas décadas poderá haver milhões de refugiados climáticos, e então os muros já estarão bem estabelecidos. A ONU tem uma boa palavra para isso. Apartheid climático. Os que mais sofrerão os efeitos serão os que menos provocaram a mudança do clima. Os que mais sofrerão os efeitos são os que menos têm condições de enfrentá-los porque são os mais desamparados.
A crise climática é atravessada pelas questões de raça, gênero e classe. De novo são os indígenas e os negros, as mulheres e os mais pobres que sofrerão mais e primeiro. Já está acontecendo agora. Este é o segundo impacto dessa expedição. Ainda que por um curto período, apenas 11 dias, conviver com pessoas que compreendem que estamos vivendo uma guerra climática, que sabem que não temos escolha sobre lutar ou não lutar, que entendem que a vida mudou e que só arrancaremos um futuro possível se nos tornarmos um novo tipo de humano, foi para mim como chegar em casa. A maioria das pessoas que amo compreendem o que estamos vivendo, mas apenas em parte. A maioria segue acreditando que pode tocar a vida como antes, fazer os mesmos planos de antes, sonhar com as mesmas coisas, criar os filhos com os mesmos princípios e dentro do mesmo roteiro. Não compreende que não existe mais a vida como antes. Que nosso planeta está sofrendo a mudança mais drástica que já sofreu desde que existimos nele. E que precisaremos lutar por políticas públicas que contenham o superaquecimento. Agir para impedir a destruição de ecossistemas cruciais como a Amazônia e os oceanos e também nos adaptar ao que virá. Porque virá, já está vindo, para muitos já veio. Mesmo muita gente inteligente que lutou a vida inteira contra o racismo, a discriminação de gênero e a desigualdade social ainda não conseguiu compreender que a crise climática atravessa tudo isso e redefine os parâmetros de existência. Muda o modo mesmo de existir. É algo tão grande que parece não caber no cérebro. Mas essa alienação está nos impedindo de agir. A experiência de encontrar no Arctic Sunrise algumas pessoas que alteraram suas vidas porque compreenderam a urgência histórica me fez dormir bem pela primeira vez em muito tempo. Eu mesmo escrevo com frequência que temos menos de uma década para conter o superaquecimento global em 1,5 graus até o final do século, em vez de rumar para os mais de 3 graus que a falta de políticas públicas nos impõe como horizonte mais provável. É importante repetir isso. Mas, ao mesmo tempo, todos estamos vendo que as negociações não avançam e que os governos cada vez mais estão sendo ocupados por homens perigosos, que negam a crise climática porque estão a serviço de interesses de grupos econômicos específicos. Também já está claro que, em várias regiões do planeta, os impactos já começaram, a vida dos mais frágeis e dos mais expostos já está ameaçada e as migrações já estão em marcha. A ideia de que seria possível manter o superaquecimento em 1,5 ou no máximo 2 graus dá à maioria das pessoas a falsa sensação de que uma solução vai surgir a qualquer momento. Somente os adolescentes perceberam que, se não praticarem a desobediência civil, no caso deles deixar de ir à escola para pressionar as autoridades, viverão o futuro num planeta hostil. É como a própria Amazônia. Não é uma floresta coesa, mas diferentes níveis de destruição em diferentes lugares. Alguns deles já alcançaram o ponto de não retorno. Lembro da quilombola Maria do Socorro Silva, liderança de Barcarena, no encontro Amazônia Centro do Mundo, realizado em novembro. Naquele momento, Socorro estava em outra Amazônia, numa reserva extrativista da Terra do Meio, região ainda preservada. Apesar do aumento da pressão de grileiros e madeireiros nos últimos anos e principalmente desde que Jair Bolsonaro assumiu o governo. Ela olhava para uma floresta que já tinha perdido. A dela, contaminada pela companhia norueguesa Hydroilo Norte, já estava corroída. Seu corpo, devorado por um câncer que ela acredita ter sido causado pela comprovada contaminação dos rios, está tão condenado quanto a floresta. Socorro, esta mulher de nome tão simbólico, passou dias calada olhando a Amazônia ainda viva da Terra do Meio e lembrando da floresta morta para a qual teria que voltar quando o encontro acabasse. Ela seguiria comendo alimentos contaminados e bebendo água contaminada porque não havia mais escolha para ela. Lembrei muito de Socorro de Barcarena, porque me enchia de Antártida e lembrava que teria que voltar para as ruínas de Altamira. Assim como a Amazônia vive diferentes níveis de destruição,
Nosso planeta já vive diferentes estágios da crise climática. Na minha geração, o filme cult foi Matrix, lançado no final dos 1990. Nessa distopia, alguns podiam escolher se tomavam a pílula azul ou a pílula vermelha. A azul garantiria que continuassem a ver o mundo sob o véu da ilusão e seguissem desempenhando o seu papel para manter as engrenagens funcionando. A vermelha permitia ver o mundo como ele realmente era. Quem a escolhia despertava do sono de ilusão. Não era a crise climática que estava em questão na trilogia das irmãs Wachowski que marcou a história do cinema. Mas hoje é possível rever o filme a partir da crise climática, quando apesar de todos os sinais e de todas as informações, a maioria prefere negar. Mesmo não negando, nega, porque não age. Mesmo não negando, espera por um milagre ou segue agarrado à rotina possível. Só isso explica por que todos não estão lutando nas ruas e praticando a desobediência civil contra as autoridades, os governos e as corporações que condenam nosso futuro já presente um pouco mais a cada dia. Algumas das pessoas da tripulação do Arctic Sunrise já foram presas quando participavam de ações para impedir a contaminação ambiental ou por terem resgatado migrantes em alto mar que fugiam de países em guerra. Lutar pelo coletivo, impedir a destruição do planeta, salvar pessoas da morte são ações cada vez mais criminalizadas por muitos governos, o que mostra o nível de perversão em que estamos mergulhados. E o nível de perversão aponta para a seriedade do colapso climático. Ambientalistas e ativistas estão sendo taxados de terroristas e tratados como tal. Esta sempre foi a estratégia de quem domina o sistema para calar a verdade inconveniente. Basta lembrar como alguns governantes e setores da extrema-direita têm tratado a jovem ativista sueca Greta Thunberg, tentando fazer com que ela pareça maluca, desequilibrada ou mesmo bizarra para que sua mensagem de urgência não seja escutada. É duro ver cientistas enfrentando condições meteorológicas perigosas a bordo de botes, engolindo água do mar pelo nariz, para colher DNA das espécies no mar Antártico ou contando pinguins enquanto pisam em merda num frio polar. É duro testemunhar todo esse esforço e perceber que estão sendo tratados como inimigos por muitos governos. As evidências que a ciência está encontrando sobre os impactos da crise climática ameaçam os interesses das corporações que dominam o mundo e dos governantes que as servem. Não foi por outro motivo o ataque promovido por Bolsonaro contra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em 2019. Que resultou na demissão de seu diretor, porque o presidente brasileiro queria apagar as evidências do aumento do desmatamento da Amazônia. É duro ver ativistas que lutam pelo coletivo, pelo que podemos chamar de comum global, serem criminalizados, vários deles hoje esquecidos em prisões de diferentes países. Como aconteceu em novembro com os ecologistas presos em Alter do Chão, no Pará. E tantas pessoas comprando essa versão distorcida porque qualquer mentira parece uma alternativa melhor do que a verdade dura. Enquanto estou na Antártida me chegam notícias cada vez piores da Amazônia, onde as lideranças não são apenas presas, mas algumas delas assassinadas. Se os brasileiros, em vez de tomar Rivotril tomassem a pílula vermelha, estariam todos lutando pela floresta ao lado dos que estão morrendo sozinhos, porque lutar pela floresta é lutar pelos filhos de todos. Deixo a Antártida, mas a Antártida não me deixa. Começo a voltar para a Amazônia e para uma das linhas de frente da guerra climática onde cada vez há mais sangue, convencida de que temos que criar futuro. Não tenho ilusões de que vamos conseguir barrar o superaquecimento global com os governantes que estão aí com a falta de ação da maioria da população. Mas, se é num planeta pior que teremos que viver, talvez sejamos capazes de criar um humano melhor a partir do conhecimento dos humanos que sabem viver na natureza sem destruí-la nem consumi-la até o extermínio. Sini Sarela, uma finlandesa alta, magra e feita de uma pele translúcida, com olhos muito azuis e longos cabelos vermelhos,
Esteve entre os 30 ativistas do Greenpeace presos na Rússia em 2013 por tentar impedir a exploração de petróleo no Ártico. Estar numa prisão russa e não saber se vai ficar lá por 2 dias ou a vida inteira. Sini ficou por 2 meses. Durante os primeiros 45 dias foi confinada sozinha numa cela. Ela e as companheiras criaram um código de batidas para conseguirem se comunicar. Nenhuma conversa mais elaborada, apenas para saber que a outra estava viva. Durante os últimos 15 dias Sini ficou presa com mulheres doentes. Uma delas mentalmente comprometida e bastante agressiva, gritava à noite. Ameaças em russo que Sini não podia compreender. Ao ser libertada, Sini fez uma tatuagem no braço para marcar o que viveu. São matrioscas, aquelas bonecas russas que cabem uma dentro da outra. As de Sini, porém, vão se abrindo, como as tantas camadas de si mesma que ela teve que atravessar para manter a sanidade e a capacidade de seguir lutando. Ao final do percurso, não há uma boneca minúscula como no brinquedo tradicional, mas sim um pássaro que voa para a liberdade. Mesmo que me prendam fisicamente, dentro de mim eu sou livre, ela me diz. Nesta viagem, a tatuagem no braço de Sini era iluminada pela luz do verão antártico. Tornou-se para mim uma espécie de farol naquele navio de tantas batalhas que agora navega também em mim. Termino esse diário com ela, porque 2020 será brutal. Quem sabe, porém, mais gente possa atravessar suas camadas de negação e libertar a mente para se juntar à tarefa coletiva inadiável de criar um humano novo no futuro que formos capazes de imaginar. Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Brasil, Construtor de Ruínas, Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, e do romance Uma Duas. Site: desacontecimentos.com